Ok, estou sozinho em sala de aula, tá? Não veio nenhum aluno, mas eu vou dar aula normalmente, tá? Porque eu quero fazer os exercícios para a prova, tá ok? Então, eu vou começar aqui com um exercício do livro, mais simples, né? Para aquecimento, digamos assim. Só que eu não vou usar a superposição, tá? Eu vou fazer o exercício como se fosse calcular essa corrente I aí para encontrar a potência no resistor de 3 ohms, tá ok? Copiar, ok. Colar aqui. E deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Bom, esse exercício aqui dá para te fazer de várias formas, tá? Uma forma aí que eu achava que vale a pena para a gente calcular essa corrente I aqui seria fazer uma transformação de fontes, né? E transformar essa fonte aqui de corrente com resistor em paralelo numa fonte de tensão com resistência em série. Notem que eu poderia ter colocado assim, ó, entre esse ponto, né, e esse ponto, tá? Só para ficar bem semelhante ao que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado a ver uma coisa assim, né, uma fonte de tensão com resistência em série entre os pontos A e B, né? E aí você tem o equivalente, né? Que é a fonte de corrente, né? Aqui I, que vai ser igual a V sobre R, e aqui os pontos A e B. E aqui tem uma resistência. Ok? Então, é a mesma resistência R, tá? Por equivalência de fontes. Certo? Eu vou fazer o seguinte, então, o I é igual a V sobre R, então o V é igual a RI, né? Então, isso aqui vai ser igual a RI, né? V é igual a RI. Tá? Então aqui seria uma tensão de 2 volts, certo? Notem que isso aqui, ó, né? Eu podia desenhar esse circuito aqui diferente. Eu podia ter colocado, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui o meu branco aqui, né? Eu podia pegar, por exemplo, colocar esse resistor que está aqui, né? Só para ficar mais parecido com o que a gente tem ali embaixo, ó, ele podia ficar aqui, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, que é um homem, né? Certo? Um homem. E aí, notem, quando eu for fazer a substituição, a fonte vai ficar com resistência em série de 1 ohm, e vai ficar menos mais, por quê? Porque a setinha está para baixo, né? A gente aprendeu isso, né? Se a setinha estiver para baixo, aqui é menos mais, certo? Então, eu vou pegar o circuito, né? Deixa eu copiar ele aqui novamente. Copiar, né? E vou colar aqui, faltou colocar páginas.
Então, vou colar aqui. Deixa eu ver se dá para colar aqui. Deu. O limite, mas deu. Então, eu vou só desenhar um pouquinho diferente aqui o circuito. Deixa eu cortar ele aqui para ficar mais bonitinho. Aqui, recortar. Deixa só o circuito ali. Pronto. Assim fica melhor. Vou fazer o desenho então agora. Não vou nem mexer na corrente I, só vou apagar, né, o circuito aqui. E agora eu vou colocar um novo circuito. Então vai ficar espacinho aqui. Vem até aqui. Aí é bom colocar lá menos mais. E aqui um ohm, que era o resistor que tinha, que não muda, né? Ok? E V igual a RI, então isso aqui vai ser uma fonte menos mais de 2 volts. Por que eu fiz assim? Porque agora eu vou usar análise de malhas para calcular a corrente I. Então aqui eu vou colocar uma corrente 1, tá? E aqui eu vou colocar a corrente 2 no sentido horário, certo? E aí o que vai acontecer? O I, né? Já posso escrever que o I vai ser o I1 menos o I2, certo? Como tem duas malhas, basta calcular o I1 e o I2 usando aqui, no caso, inspeção, tá? É uma maneira fácil de fazer, né? Só tem fonte de tensão e resistores, então a gente vai usar a inspeção. Então a gente sabe que vai ter uma equação assim, ó. Vai ficar assim: R vezes I é igual a V. E aí a gente tem que o R11, que é o primeiro cara na diagonal, é a soma das resistências na malha 1. Então é 2 mais 3 mais 1. O R 22 é a soma das resistências na malha 2. É 1 mais 3 mais 4. E o R12, que é igual ao R21, é menos a soma das resistências entre a malha 1 e a malha 2. Então é 1 mais 3. Então aqui é menos 1 mais 3. Isso aqui vai multiplicar, né, chega para o lado aqui porque não vai dar espaço. Isso aqui vai multiplicar o I1 e o I2. E isso vai dar o V1 e o V2. Onde V1 é a soma das fontes de tensão na malha 1, tomadas no sentido da corrente de malha, e onde tiver menos, em vez de ser, normalmente a gente quando faz lei de Kirchhoff das tensões, a gente coloca menos mesmo, mas aqui como a gente mudou de lado, né, V igual a R, a gente não botou RI menos V igual a zero, a gente está fazendo RI igual a V, então a gente faz ao contrário. Então aqui é mais 20 mais 2, certo? Mais 20 mais 2. E na outra malha vai dar menos 2, que é mais menos, né, agora, sentido de 2, né? E menos mais 16, certo? Então a gente chega nessa matriz aqui bem tranquila, que é 2 mais 3 mais 1, que é 6,
aqui vai dar menos 4, aqui vai dar menos 4, e aqui vai dar 8, que multiplica, e 1, e 2, vai ser igual a 22 e 14. Né? O I1 a gente pode pegar por Cramer direto, vai ficar determinante de 22, 14, menos 4 e 8, dividido o determinante de 6, menos 4 e 8. Em cima vai dar 8 vezes 22, mais 4 vezes 14. Embaixo vai dar 6 vezes 8, 48, menos 4 dá 16, menos 16. Ok? Isso aqui vai dar, então dá para fazer algumas simplificações. Vamos lá. 8 vezes 22 mais 4 vezes 14. Aqui embaixo vai dar 32, não é isso? 32. Tá? 32 dividido por 4, aqui dá 8. E aqui dá 2. Certo? Então, aqui vai ficar 44 mais 14 sobre 8, que vai dar 58 sobre 8, que vai dar, vou deixar assim mesmo, não, dá para baixar aqui por dividir por 4, né? Por 2, dá 29 sobre 4. Ok, ampere. Esse aqui é o I1. O I2 vai ser determinante de 6 menos 4, 22, 14. E aqui embaixo a gente já sabe que é 32. Certo? Aí vai dar 6 vezes 14 mais 4 vezes 22, certo? É isso, né? 4 vezes 22, mais porque e 6 vezes 14, e aqui é 32. Da mesma forma que eu posso dividir aqui, dá 7, né? Dá 2 vezes 7. Isso aqui é 3 vezes 2, vezes 2, vezes 7. Isso aqui é 4 vezes 22. Então dá dividir por 4 aqui, aqui dá 8. Certo? Então isso aqui vai dar 21. 3 vezes 7, 21. Mais 22 sobre 8. Não vai dar para simplificar aqui porque vai dar um número ímpar. Então vai dar 43 sobre 8. Lá em cima era 58 sobre 8. Porque eu não quero I1, eu quero I1, eu quero I. I é igual a I1 menos I2. I1 menos I2, que é igual a 58 sobre 8 menos 43 sobre 8,
que deu 15 sobre 8, certo? Essa é a corrente. Ele não pede a corrente, ele pede a potência, né? Então, a potência no resistor de 3 ohms, resistência vezes o I ao quadrado. Então, é 3 vezes 15 ao quadrado sobre 8 ao quadrado, certo? E isso aqui vai dar, não vou fazer conta, 15 ao quadrado dá 225, né? Acho que é 225, é isso? 10, 150, 75, e vezes 3 dá 675 sobre 64 watts. Esse é o resultado. Questão tranquila, né? Considerada média, tá? Podia usar superposição também. Superposição, como eu faria? Faria só com as fontes, né? Sem a fonte de tensão, a fonte de corrente aqui, né? E aí ia ficar 2 fontes, né? Aqui no caso colocaria um circuito aberto e um resistor, né? Mais um resistor de 3. Depois eu faria só uma fonte, né? Só a fonte de corrente, certo? Que aí já ia dar 2 amperes, né? Não 2 amperes não, desculpe. Aí teria que fazer uma continha aqui, né? Talvez desse até trabalho fazendo superposição aqui. Muito mais fácil transformar essa fonte aí. Ok? Então, a não ser que seja necessário, seja pedido, pode fazer de qualquer forma. Vou fazer agora um problema bem difícil, tá? Nem coloco em prova porque é bem difícil. 2 problemas bem difíceis, tá ok? Então vamos lá. Primeiro está na lista de vocês, tá? Primeiro é o 458, tá? Coloquei na lista, mas eu me lembro, não, 458, tá? Eu me lembro desse problema aqui, como eu tive trabalho, né? Depois, só pensando mesmo, muito é que eu entendi, tá? Mas depois que você, né, entende, fica fácil, mas enquanto você não entende, fica bem difícil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui para pegar o problema todo, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho para cá. Okay. Copiar. Não, filho, não era isso que eu queria. Ai, ai. Veja, ajudar atrapalha. Vou copiar. Ok. Vamos colar aqui. Então aqui, ó, ele fala assim, ó, a rede na figura 4.124, que é essa figura que está aí, representa um modelo de um amplificador com transistor bipolar de emissor comum conectado a uma carga. Determine a resistência de Thevenin vista pela carga, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Tem que encontrar o Thevenin entre esses 2 pontos, A e B, tá? Então, como tem fonte controlada, a primeira coisa que você faria seria colocar, né, remover aqui, né, o resistor, né?
remover o resistor. Só que aí você, quando colocar, se você pensar bem, né? Quando você colocar a fonte de corrente, já fica um negócio estranho. Se você colocar uma fonte de corrente de 1 volt, né? Sei lá. Fica estranho você colocar uma fonte de corrente de 1 volt aqui, né? Por que fica estranho? Porque aí você já pode dizer que 1 volt não, 1 ampere. Que aí você queria, aí o final é você encontrar quanto é que essa tensão V aqui. Isso aqui já seria a resistência de TVNA. E aí você tem que dizer que essa fonte de corrente é igual a beta e B. Aí já você fica, cara, e claro, você teria que remover aqui a fonte de tensão do circuito, tá? Você chegaria em umas coisas estranhas aqui, né? Porque não faz muito sentido. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é que se você quiser substituir, né, vamos voltar ao problema original. Se você quiser fazer o TVNA entre os pontos A e B, né, entre os pontos A e B, olha aqui, o que você quer fazer? Porque ele bota um TVNA, né, então ele induz você a tentar fazer um TVNA. Mas você concorda que você tem que fazer o seguinte, ó, você quer fazer isso, você quer fazer com que esse circuito aqui, vamos lá, seja equivalente a um circuito assim, ó, ou assim, resistência de TVNA, e aqui o V de TVNA entre A e B, ou assim. Tanto faz fazer um ou outro, eu falei para vocês. Eles são equivalentes pela equivalência entre fontes. Só que aí tem um detalhe. Que é o R de Norton. E aqui é o I do Norton. Cara, se você olhar, tem essa fonte aqui, ó. Né? Então essa fonte, se eu invertesse ela, se eu colocasse assim, só para ficar parecido aqui, né, com o nosso problema aqui, com o nosso TVNA, eu poderia ter feito assim, eu podia ter feito essa fonte assim. Eu pego ela aqui, só para a gente entender de uma maneira mais simples. Deixa eu zerar ela aqui, assim, zerar não, é só fazer uma brincadeirinha aqui. Vou fazer assim. Tá? E agora eu vou botar um menos beta e B, mas isso aí vocês sabem que é a mesma coisa. Olha o que está acontecendo aqui se você olhar. Por isso que esse exercício é bem difícil, né? Ele não tem solução direto, assim, não é que ele não tenha solução, né? A resistência, vocês vão ver já qual é, já vou calcular, tá? Mas olha só, o que acontece? Aqui é A e B. A e B. Então pensa bem, olha aqui para o Norton, tá? Esse aqui é o R de TVNA também, né? Mesma coisa, tá? Você está obrigando, né? Você tem que ter um equivalente, né? A essa caixa preta, pode ser ou esse cara ou esse cara. Só que o que vai acontecer? Nesse equivalente aqui de cima, obrigatoriamente aqui, entrando em A, vai ter que ter uma corrente que é menos beta, menos B, né? E B. É engraçado que... Opa, menos B e B, tá?
é beta, né? O cara colocou aqui o B, né? Mas esse aqui é beta, tá? Ok? Menos beta e B. Por que eu estou falando que é beta? É porque é circuito, né, de transistor não se usa esse B, usa beta mesmo, tá? E aí o que acontece? A única forma de acontecer isso, né, então, é fazer com que não exista nenhuma corrente passando por aqui, tá? Porque senão não vai ter um beta e B, vai ter uma corrente aqui, né? E a única forma de você fazer isso, né, que apareça esse beta e B, é que essa resistência de TV aqui seja infinita, né? Porque aí você vai ter, né, só a corrente, você está forçando, né? Porque você está em série com esse cara aqui, né? Você está forçando que o que entra aqui é uma corrente só, tá ok? E aí o que vai acontecer? Não pode ter uma divisão. A gente sabe que quando o I do norte é um I de curto-circuito, né? O I de curto-circuito aqui vai ser quanto? Se eu for colocar o I de curto-circuito aqui, se eu colocar um curto-circuito aqui, né? Vai ser o beta, o menos beta e B, certo? Porque é o que a gente vai fazer quando inclusive a gente consegue encontrar o I do Norton, mas tem que ser o menos beta e B. Então o I do Norton, né? Deixa eu até botar aqui desse lado, vai ficar interessante aqui. Ele tem que ser beta e B, menos beta e B no caso, para manter os sentidos, né? E aí não vai passar corrente nenhuma aqui. Para não passar corrente nenhuma aqui, o que acontece? Isso aqui tem que ser igual a infinito, ou seja, a resistência de Thevenin, nesse caso, é igual à resistência do Norton, que é igual a mais infinito. Essa é a resposta do problema, tá? Mas, cara, tem que conhecer bastante a teoria para você chegar a essa conclusão, né? Se você tentar fazer o problema na marra, né, quer dizer, colocar uma fonte de corrente, ou colocar uma fonte de tensão de 1 volt, ou uma fonte de corrente de 1 ampere, não vai a lugar nenhum, tá? Você não chega a lugar nenhum, justamente por quê? Justamente porque você não consegue, porque a resistência é infinita. Então, se você colocar a corrente de Norton, a gente consegue calcular, você vai ver que ela é finita, dá para calcular, eu vou fazer isso. Mas a resistência é infinita. Então, você chega, se você coloca uma fonte de corrente, você encontra que o V teria, sabe, você não consegue encontrar, né? O V fica uma coisa infinita, é complicado, é bem complicado mesmo, tá? Então, por quê? Porque é infinito, porque a resistência de Thevenin, né? Se a resistência é infinita, o que acontece? V dividido por I é infinito. Então, se I é finito, o V vai ser infinito. Tá legal? E da mesma forma, o que vai acontecer, né? O V sobre R, né? Que é o I, né? Fica estranho, né? Essa resistência infinita. Então aqui, ó, fica só o equivalente que a gente vai encontrar é uma coisa só isso aqui, ó. Aí vocês vão ver que dá para encontrar. O equivalente TV não vai ser só um cara assim, ó. Vai ser o IGN, né? Não vai ter resistência Thevenin, tá? Entre A e B, tá? Ok? Aqui, inclusive, o que vai acontecer aqui, ó? Se você colocar um zero aqui, que é a resistência infinita, né? Ok? Porque não é resistência zero, é resistência infinita. A resistência infinita é circuito aberto, né? O equivalente Thevenin você não consegue calcular, né? Você só consegue fazer o Norton, tá ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que encontrar quem vai ser esse IN aqui. A gente já sabe que o IN é a corrente, né? É o I de curto-circuito, né? O pessoal em inglês é short circuit, né? ICC. Então a gente só tem que calcular o ICC, né? Só encontrar essa corrente aqui, ó. Vou pegar o circuito, copiar. Deixa eu colar aqui. Deixa eu diminuir o tamanho dele, recortar. Aqui, deixa eu botar mais para cima. Então o que eu tenho que fazer aqui?
né? Eu encontrar corrente de curto-circuito. Para encontrar corrente de curto-circuito, eu dou um curto-circuito na carga, né? Então eu venho aqui na carga e dou um curto-circuito, tá? Ok? Então vou fazer o circuito agora. Eu tenho que descobrir quanto é que é essa corrente aqui, ó, I SC. De cara, eu já posso dizer que vai valer menos beta, né, IB, certo? Mas eu vou calcular aqui como é que a gente faz esse problema aqui, né? Menos beta IB é relativamente fácil, né? Porque agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar isso aqui, por exemplo, posso fazer uma transformação de fonte, se eu quiser, tá? Se bem que não vou fazer, não. Na verdade, vou fazer o seguinte. Vou redesenhar esse circuito, né? Então vai ficar assim, ó. Vou botar aqui o VS. É para não mudar, eu não quero que suma o IB ali, né? Então vou colocar o VS aqui. VS. Aqui eu vou colocar o R1. R1. Aqui o R2. Esse R2 aqui, se a gente olhar, a gente pode redesenhar esse circuito assim, ó, com uma fonte aqui para cima. Vocês podem ver que é a mesma coisa, tá? Que vai ser o beta IB, certo? O beta IB. Tá? O que eu posso fazer aqui, por exemplo, e quem vai ser o meu IB? Vai ser esse cara aqui. Ok? Que está saindo aqui se a gente pensar aqui, ele está saindo aqui do R1, certo? Ele está saindo da fonte também, né? Isso aqui é o IB. Tá? Mas é o que está saindo aqui da fonte. Tá? Se a gente fizer, vou fazer por supermalha mesmo, tá? Deixa eu colocar o IB aqui. Que aqui dá para fazer até por usando as leis de Kirchhoff, né? Não é complicado não, porque aqui está muito fácil de fazer, né? Olha só, aqui tem um beta IB, né? Certo? Essa corrente aqui é beta IB. Então essa corrente vai passar aqui. Vou botar em outra cor, fica mais fácil de chamar a atenção aqui. Isso aqui também. Então, essa corrente está passando aqui, é o que? É beta IB mais IB, certo? E o que vai acontecer aqui? Aqui você vai ter um mais, um menos, aqui você vai ter um mais, um menos, certo? E aí você consegue encontrar o valor de IB, né? Porque você vai ter aqui, né, fazer nessa malha aqui, né? Nessa malha aqui, né, seguindo essa direção aqui, lei de Kirchhoff das tensões, chamar essa malha de malha 1. Então, lei de Kirchhoff das tensões na malha 1, tá? Vai dar o quê? Vai dar menos VS mais
Aí o que? Essa tensão aqui eu já podia ter colocado direto, né? Que vai ser R1 e B, vai mais R1 e B. Essa tensão aqui é R2 que multiplica, né? R2 que multiplica beta IB mais IB. Deixa eu colocar aqui o R2 aqui, só para manter o padrão aqui. Mais e menos, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho, deixa eu só colocar tudo em azul aqui também. E aqui mais o que? Mais R2 que multiplica beta IB mais IB igual a zero, né? Aqui embaixo. Daqui a gente tem que dá para encontrar o valor de B, né? Beta é uma constante, R1 e R2 são conhecidos, VS é conhecido, certo? Na verdade isso aqui é beta e B, mas tudo bem, encontro o IB. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui você vai ter que R1 que multiplique B mais beta R2 que multiplique B, beta R2 multiplique B mais R2 multiplique B é igual a VS. Ou seja, o IB pode ficar em evidência, vai dar R1 mais aqui o R2 pode ficar em evidência, mas R2 que multiplica beta mais 1 vai dar VS. Ou seja, o IB vai ser VS sobre... É isso, né? Vai ter B, VS sobre R1 mais beta mais 1 R2, certo? E aí, na verdade, o que você quer é o I de curto-circuito lá, o ISC, que é menos beta e B. Então, o ISC, que é o I do Norton, é menos beta vezes isso aqui, vezes VS sobre R1 mais beta mais 1 R2. Ou seja, o meu equivalente Thevenin, eu posso encontrar o meu equivalente Thevenin. É esse aqui, ó. Aqui você vai ter uma fonte, né? E vai valer menos beta, que multiplica, até vou botar tudo junto, vai ficar... Vou botar desse lado aqui que é melhor. Então vai ser menos beta VS sobre R1 mais beta mais 1 R2 entre A e B, e aqui é uma resistência infinita, certo? Um circuito aberto, R igual a infinito, ok? Tá? Realmente o problema R de Thevenin, R do Norton, que é igual a R do Thevenin, é igual a mais infinito. Realmente um problema bem difícil. Se eu coloco em prova, eu tenho certeza que ninguém ia acertar, tá? Porque enxergar isso não é simples, não.
Agora eu vou fazer outro que também é difícil, porque a pessoa confunde, né? Como assim confunde? Vocês vão ver. Esse próximo aqui. Depois eu vou fazer uns outros aqui em asterisco, mas eu acho esse aqui, né, mais difícil até. Ele não é colocado como asterisco, mas é um problema difícil, tá? Interessante que ele é mais difícil que o normal, porque o aluno ele tende a fazer uma solução errada, tá? Então, aqui, ó. Vou copiar aqui. Eu vou colar. Então, aqui ele pede para calcular o valor de R, que resulta na máxima transferência de potência para o resistor de 10 ohms, né? Na figura 4.134, determine a potência máxima. Note aqui, esse que é o grande sacado desse problema, o seguinte: ele já está te dando a carga. Ele não está pedindo você calcular a carga que vai te dar a máxima transferência de potência. Ele está perguntando qual vai ser o R que te dá a máxima transferência de potência. Não entendi. Explico. Vocês concordam que esse circuito que está em volta aqui, né, do A e do B, ele pode ser substituído por um circuito assim? Todo o circuito que está em volta aqui, eu vou até marcar ele aqui, eu vou desenhar, né? Desenhei mal aqui. Esse circuito aqui, ó. Todo ele. Que é o circuito que está entre A e B, né? Opa, até desenhei. Mais ou menos isso, tá? Vou fazer diferente aqui. Tem um circuito aí que está entre A e B, que é onde tem um resistor de 10. Ele pode ser substituído por um TVNAM? Eu posso encontrar o equivalente TVNAM entre A e B aqui? Posso. Ok? Vai ser uma coisa assim. Como assim? Sim, vai ser uma coisa assim. Aqui A, aqui B. Aqui tem um V de TVNAM. E aqui tem uma resistência de TVNAM. E depois você vai colocar o que aqui? Depois você vai colocar a sua carga de 10 aqui. Essa é fixa. Ok? Se você quiser máxima transferência de potência, não é simplesmente, na verdade, o que você vai fazer aqui? Você tem, onde é que você tem máxima transferência de potência para 10 aqui? Não é quando isso aqui é igual a esse R de TVNAM. Ah, mas é. Não, filho. É o contrário. Na verdade, quando eu tenho máxima transferência de potência, é quando eu faço o seguinte: qual é a potência que está passando aqui? Aqui vai ter uma corrente. E quanto é que vai ser essa corrente aqui? Essa corrente aqui vai ser V de TVNAM dividido por 10 mais R de TVNAM. Qual vai ser a potência máxima em 10 ohms? Vai ser 10 vezes o I
máximo, certo? Ao quadrado, né? Por quê? Porque é R vezes I ao quadrado. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse cara aqui e descobrir quando ele tem o valor máximo, tá certo? Ok? Como é que faz isso? A gente encontra o V de TV não e o R de TV não, mas não é simplesmente... Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então vou pegar agora, por exemplo, vou pegar e vou calcular o R de TV não, né? Então, se eu desenhar aqui o circuito novamente, vou desenhar, não vou copiar aqui. Vamos colar. Então aqui, ó, como é que a gente faz para encontrar o R de TV não aqui? Olha o que vai acontecer. Deixa eu primeiro recortar isso aqui. Recortar mais. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui para encontrar o TV não entre A e B, que é A, que é B. Então, removo o circuito. Então, vou remover a carga, digamos assim. Removo o circuito? Não, removo a carga. Não vou remover a carga. Eu vou tirar o 10 aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Ó, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar a resistência equivalente, né, entre A e B, quando eu removo as cargas e removo a carga, e aí eu procuro a resistência equivalente entre A e B quando eu elimino as fontes de tensão e de corrente independentes, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Aqui, né, para eliminar a fonte de 8 volts e a fonte de 12 volts, o que acontece? É só colocar curto-circuito no lugar. Então, curto-circuito aqui, curto-circuito aqui. Aí, na verdade, eu posso fazer agora esse circuito aqui, assim, ó, eu posso fazer ele igualzinho esse aqui, ó, que eu vou fazer agora. Aqui o A, aqui o B, e aqui um resistor de 20 ohms, e aqui um resistor R. Qual é a resistência entre A e B? É o paralelo de 20 com R. Então, RAB, que é igual a resistência de Thevenin, vai ser 20 vezes R sobre 20 mais R, certo? E a tensão entre A e B? A tensão entre A e B é a mesma coisa, eu removo, né, o circuito, deixa eu copiar aqui, só que aí eu encontro a tensão mesmo. Vamos lá, né? Então vou remover agora, a resistência Thevenin já encontrei, né? Agora eu vou remover o cara aqui, certo? E eu tenho que encontrar a tensão entre A e B, né? E aí, ó, o que eu posso fazer é o seguinte, ó, vai acontecer uma coisa interessante aqui para encontrar essa tensão entre A e B. Eu vou colocar, né, o A aqui em cima para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, tá? O B aqui e o A aqui, tá? Olha só, nessa fonte aqui, ó, ela está solta, que ela tem tensão, certo? Mas ela não tem, tudo bem, a gente não precisa nem usar ela, se quiser, então, nem precisa usar ela, né? Mas é o VA menos VB, não precisa assim, que tem que encontrar o VA menos VB no final, tá? O que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever que VB vale 8 volts, é isso que eu sei, tá?
VAB é essa tensão aqui. Opa, andou. VAB é essa tensão aqui, ó. Que é o V de TVNAM, tá? E o que é VAB? A gente sabe que é VA menos VB, certo? Ok? VA, teoricamente, é a tensão entre esse ponto A e a Terra aqui, ó. VB é dado aqui no problema, tá? Como é que se encontra a tensão entre o ponto? Como é que se encontra o VA? Né? Esse exercício aqui também tem umas manhas aqui. Como é que eu encontro o VA? Ó, para encontrar o VA, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar uma corrente aqui, tá? Uma corrente passando aqui assim, ó. Tá? Essa corrente aqui eu vou chamar de I, tá? Por quê? Porque a corrente vai passar nessa malha. Esse 8 volts aí está aí só para confundir um pouquinho o aluno, né? Ok? Então, ele aparece realmente para você saber que o valor de VB é igual a 8, mas agora tem que encontrar o valor de VA. O valor de VA não é nem muito difícil, olha aqui. É o seguinte, ó, aqui, já que a corrente está passando aqui, eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever que aqui é mais, aqui é menos, certo? Aqui é mais, aqui é menos. Vocês concordam que VA, que é essa tensão daqui para cá, vai ser 20 vezes I? Então, ó, VA é 20 vezes I. Mas eu tenho que descobrir I, Abel. Tudo bem, eu vou descobrir. Eu vou pegar aqui a minha malha. O 8 eu vou ignorar, porque não vai passar corrente ali. Tem tensão? Tem, mas não tem corrente. Isso é normal acontecer. Tem vários circuitos em que isso acontece. Eu vou mostrar numa prova um desses. Tá? Vou começar pela lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? Nessa malha que eu vou chamar de malha 1. Tá? Então, ó. Lei de Kirchhoff das tensões na malha 1. O que vai acontecer? Menos 12, certo? Aqui é menos, mais R vezes I, certo? Ok? R vezes I, que é aquela tensão aqui, ó. Aqui é R vezes I, essa tensão aqui, ó. É RI, né? R vezes I, essa tensão aqui, e essa tensão aqui é 20 vezes I, tá? Mais 20, peraí, mais 20 vezes I, ok? E aí? Parou por quê? Porque terminou, ó. Chegou aqui no terra, onde eu comecei no terra, tudo aqui embaixo é terra, né? Eu comecei no terra e terminei no terra, ok? E o 8 volts é uma fonte solta, não vai ter corrente ali, vai ter só tensão. Isso acontece na pilha, se você não colocar uns fios, ela não vai gerar corrente, tá ok? E isso aqui vai ser igual a zero. Tá, por que você fez isso? Porque agora eu encontro o valor do VAB. Como assim? Eu vou encontrar o VAB usando esse cara aqui, o VA e o VB, certo? Mas o VA é 20, eu tenho que encontrar o valor de I, vai ficar em função de R, certo? Então aqui vai ficar, ó, RI mais 20I é igual a 12, ou seja, I que multiplica R mais 20 é igual a 12, ou seja, I é igual a 12 sobre R mais 20, tá? Encontrei aqui. Se I é igual a 12 sobre R mais 20, né? O VA, né? O VAB, que é o V de TVNAM, é o VA menos VB, ou seja, é 20 vezes I,
ou seja, 220 vezes 12 sobre R mais 20, menos 8, certo? Eu posso escrever aqui, vai ficar 240 menos 8, que multiplica R mais 20, certo? Sobre quanto? Sobre R mais 20. Tá? Na verdade, não, tá certo, é isso mesmo. Tá? Agora é que vai ficar, vou terminar lá. Meu RTH eu já encontrei, meu RTH deu isso aqui, ó. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar o VTH e dividir pelo RTH para encontrar o I, né, que passa na corrente de 10, certo? Então, aqui é o VTH, é o VTVNAM, certo? Então, isso aqui vai dar VTVNAM é igual a 240 menos 8R menos 160 sobre R mais 20. É isso, né? E isso vai dar 80. É isso? 80 menos 8R sobre R mais 20. Então, 8 é evidente, nem precisa, né? Então, eu já sei que é um VTVNAM. Então, VTVNAM é igual a 80 menos 8R sobre R mais 20. E o I, que passa pela carga, o I de 10 ohms, vai ser o quê? Vai ser o V de VTVNAM. Deixa eu pegar esse aqui e botar para baixo. I de 10 ohms. I que passa pela carga vai ser 80 sobre 8 menos 8R sobre R mais 20 sobre quanto? Sobre, cadê o R de VTVNAM? Sobre 20R sobre R mais 20. Não, sobre aqui, sobre 10 mais 20R sobre R mais 20. Mais o R de VTVNAM, 20R sobre o R mais 20. Isso aqui vai dar 80 menos 8R sobre R mais 20 sobre o que? Sobre 10R mais 200 menos 20R. R mais 200 mais 20R. Ok. Sobre isso, 10R mais 200 mais 20R sobre R mais 20. Beleza. Aqui eu posso cortar e finalmente eu tenho que o I que passa na carga é uma função de R. Vai ficar 8 que multiplica 10 menos R sobre 200 mais 30R. É isso, né? Mais 30R. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que essa corrente aqui seja máxima.
é que isso aqui vai ser máximo? Se eu colocar, olha só, vamos botar o valor de R igual a zero. A gente pode variar o valor, R é sempre positivo, certo? Se R é igual a zero, né? Isso aqui aí é o quadrado, né? Pode até ser uma resistência negativa aqui. Mas olha o que vai acontecer aqui. Se R é igual a zero, né? Você maximiza aqui. Você pode até derivar e igualar, etc. Né? Mas não precisa não, tá? Você vai encontrar que o valor de R que vai dar o I máximo aqui, né? O I ao quadrado máximo, na verdade, né? Você vai encontrar que é R, né? Porque quando for R igual a zero, o que vai acontecer aqui? Você vai ter aqui em cima, vai ter o maior valor possível, né? Que é 10, né? Ah, mas pode ser negativo aqui, beleza. Né? Mas só que se R é negativo aqui fica muito pequeno, aí que começa a ficar muito pequenininho, né? Certo? Se aumenta muito o valor de R aqui, ó, o que vai acontecer? Né? Vai ficar uma coisa muito pequenininha, né? Eu quero que isso aqui seja máximo, então eu tenho que diminuir ao máximo, eu diminuo o denominador aqui, né? Certo? Então, o menor valor do denominador vai ser quando R igual a zero, né? Então, quando R igual a zero, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o I10 é máximo, entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai ter que a potência, né? O I10 vai ser 8 vezes 10 dividido por 200, certo? Cortando aqui e cortando novamente, porque aqui vai dar aqui vai dar 8, dá para dividir por 4, vai dar 2, e aqui vai dar 5, certo? Então dá 2/5 ampere, tá? É o I máximo, ok? Porque o R é igual a zero. Então o R igual a zero e 10 é máximo. Se 10 é máximo, o que vai acontecer? A potência no resistor de 10 ohms é máxima. E essa potência vai valer 10, né? A potência 10 ohms máxima vai ser 10, que é a resistência, vezes, né, o I máximo aqui, que no caso, né, esse aqui é o máximo, né? Quando R é igual a zero. Então vai ser 80 sobre 200, né? Que vai dar 8 sobre 20, que vai dar 4, vai dar 2,5. Então isso aqui vezes 2/5 ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar 10 vezes 4 sobre 25, aqui dá 2, aqui dá 5, então isso aqui vai dar 8 sobre 5, certo? Sobre 5. Essa é a potência máxima que você tem. Aí você fala assim, ah não, e se fosse igualar isso aqui, a resistência, botar a resistência TVNAM igual a 10, né? E depois encontrar o V de TVNAM. Vamos fazer essa conta aqui só para ver. Vamos supor que vocês quisessem fazer o que o problema... notem que a resistência que a gente escolheu, né? Não foi... A resistência TVNAM que a gente escolheu foi a que minimizava, né, o cara aqui. E aí apareceu que a resistência TVNAM é 10. Então, o que acontece? Em vez de botar 20 mais R, que no caso eu coloquei 0, né? Ok? Porque eu botei R igual a 0. Tá legal? Então, foi quando eu minimizei a coisa. Em vez se eu tivesse colocado 10 aqui, olha o que ia acontecer. Né? E o V de TVNAM não muda, né? Lembra que o V de TVNAM não muda. Então o V de TVNAM, ele vai, só vou substituir aqui o V de TVNAM pelos R's aqui, ó. Então aqui, ó, se eu substituir aqui, deixa eu pegar esse V de TVNAM, copiar aqui, não, ao contrário, ando.
Copiar. Colar. Esse é cotevenão em função de R, né? E agora vamos pegar o R de tevenão em função de R também. Falei que o R de tevenão valia quanto? Valia... Isso aqui é a função de R. Tá? Aí o que eu ia falar? Eu falei que o R de tevenão tinha que ser igual a 10. Mas como é função de R, né? A gente colocaria quanto é que é o R de tevenão aqui? 20R sobre 20 mais R. Aí você encontra que o R de tevenão nesse caso aqui, né? Não, R de tevenão a gente sabe que é 10, mas a gente encontra aqui que o R nesse caso aqui é só para encontrar o V de tevenão, né? Está em função de R aqui, né? Vai ficar 20 mais R vezes 10 é igual a 20R. Aqui vai ficar 200 mais 10R é igual a 20R. E aí você vai encontrar que 10R é igual a 200. E aí você vai encontrar que R é igual a 20, certo? Seria a resistência que daria a potência máxima, digamos assim. Vamos ver se isso vai acontecer? É só a gente pegar agora e substituir, né? Se R é igual a 20, vai ficar assim, o V de tevenão, já fica estranho, né? Mas tudo bem. O V de tevenão vai ser igual a 80 menos 8 vezes 20 sobre 20 mais 20. Então aqui vai dar 80 menos 160, que dá menos 80. Não, menos 80 sobre 40, que vai dar menos 2 volts, certo? Ok? Menos 2 volts. E quanto é que é a potência na carga, né? Aí o que vai acontecer? A potência, o I, no 10 ohms nesse caso, vai ser menos 2 volts dividido por o 20, o R, né? O cara 20 mais 10, que é a carga de 10 ohms, certo? Então isso aqui vai dar menos 2 sobre 20 mais 10. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 30, né? O que vai acontecer aqui? Se você pegar agora e fizer a potência em 10 ohms, lógico que eu nem botei que é máxima, vai ser R, que é 10, que multiplica I ao quadrado, que vai dar 4 sobre 30, desculpe, 4 sobre 900, certo? Que vai dar aqui 80 sobre 900, que dá 8 sobre 90, que é bem menor do que 8 sobre 5, tá vendo? Porque isso aqui é 2 sobre 30 menos 2,
ao quadrado, né? Ok? Aqui é RI2, né? 10 é R vezes o I 10, né? Ohms ao quadrado, que é a potência. Tá, o R aqui vai ser, R não, vai ser 10, né? 10, porque é a resistência, né? Resistência de 10 ohms. Pode ver que dá menor, né? Então não é fazer dessa forma aqui, né? Não é encontrar o R de Thevenin e igualar ele a 10, não é isso. Por que não é isso? Porque é o contrário, você na verdade, quando você faz o teorema de Thevenin, você encontra o valor da carga que dá a potência máxima. Agora não, agora a carga é fixa. Você tem que fazer que a resistência de Thevenin seja a resistência que dê a potência mínima. E a resistência de Thevenin que dá a potência mínima, a gente calculou aqui. Exercício muito interessante, tá? Muito difícil de fazer, a maioria dos alunos ia errar, tá? Vou encerrar essa aula agora, tá? Vou ver se vai aparecer mais alguém aqui ou se tem alguém perdido para fazer a segunda aula. Tá ok? Isso aqui da aula seria da turma 1. Então...